amigos empresários, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho a honra de receber aqui um grande amigo, doutor Henrique Baltazar. Tudo bem, doutor? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você, viu? E vamos começar, né? Deixar a formalidade, conversar sem formalidade, né? Então posso chamar aqui do senhor, você, tranquilo, do que quiser. Fica à vontade. Então tá bom, vai ser do jeito que a gente quer mesmo. Bem, pessoal, eu acho que vamos conversar aqui com vários temas, eu acho que vai ser bem relevante esse nosso bate-papo. E tirar mitos, verdades, saber o que pode, o que não pode, porque o sistema... E já vou começar assim, já com uma pergunta assim de bem polêmica, né? Por que esse sistema prisional está tão falho, né? A gente viu agora que recentemente houve fugas em presídios federais que nunca houve, né? Desde quando foi inaugurado. Eu percebi também que essa semana houve também fuga no presídio estadual. Eu acho que tudo deve ter uma explicação. O senhor poderia fazer alguma observação sobre esse assunto? Bom, o sistema penitenciário no Brasil sempre foi o primo pobre, sempre foi relegado ao esquecimento, né? Era até a década de 80 do século passado, você nem ouvia falar muito bem isso, sabe? Alguém era preso, levado para um presídio, você ouvia falar. Ele foi para João Chaves, o pessoal dizia aqui, subiu para João Chaves, Caicó, e a pessoa desaparecia, nunca mais se ouvia falar dele, não tinha conhecimento nada dele, porque era esquecido. O Estado recebia aquele preso e as coisas, de repente, você descobria anos depois que um cara que tinha sido condenado aqui em Caicó, estava trabalhando na fazenda de fulaninho de tal em algum lugar, né? De algum empresário, de algum político tal, porque era esquecido, né? Depois, com a Constituição de 88, primeiro com a lei de execução penal e com a Constituição, passou a ter outra ideia, né? O judiciário passou a interferir mais no sistema. Mesmo assim, não tinha dinheiro. O sistema nunca teve dinheiro. Você construiu uma cadeia num lugar abandonado, pegava um prédio velho e transformava em presídio e tal. Nas últimas décadas é que a coisa começou a mudar, né? E para mim, da minha impressão é que a mudança, e começou a ela aparecer mais, a surgir mais, é que houve um fator interessante. Hoje, costumava dizer que nas cadeias você só encontrava os 3 P's. Preto, pobre e prostituta, só que você tinha na cadeia. E de repente começou a ter pessoas com boas condições financeiras, bandidos ricos, né? Bandidos com dinheiro. E aí essas pessoas com dinheiro começaram a contratar advogados, aí a coisa começou a aparecer na imprensa, começou a surgir, aí o assunto passou a ser moda, os governos passaram a se interessar. O sistema prisional passou a repercutir na segurança aqui fora. O bandido que foge é um perigo para o cidadão aqui de fora, né? Se o cara está preso é porque ele é bandido mesmo, conhecido, já está condenado ou com prisão decretada pela justiça, porque a justiça entendeu perigoso. Se ele foge, traz perigo para as outras pessoas. E a consequência disso é que as pessoas também passaram a cobrar. E se começou aos poucos a aplicar algum recurso no sistema prisional. Muito aquém da necessidade, muito abaixo da necessidade. Até hoje ainda nunca se aplicou no sistema prisional o recurso que ele precisa. Não vou usar o termo merece não, mas no recurso que ele precisa ter, né? Essa situação de aparecer na mídia começou a colocar o sistema prisional na ordem do dia. Veja, em 2012, aconteceu um fato interessante aqui no Granota. Eu já era juiz de execução penal em Natal, e eu era responsável também pela penitenciária de Alcaçuz, e foi construído ainda hoje o povo chama de Pavilhão 5, que hoje é uma penitenciária independente. Rogério Coutinho Madruga, mas as pessoas ainda chamam de Pavilhão 5. Foi construído esse Pavilhão 5 de Alcaçuz, e foi construído e não terminaram. Colocaram os presos lá dentro, mas não tinha energia elétrica, não tinha água, não tinha nenhuma estrutura, nem estrutura de segurança. Os policiais iam lá durante o dia, cuidar dos presos, à noite saiu e deixava o prédio lá abandonado no escuro, tem um muro ao redor e tal. E houve uma fuga grande, 42 presos fugiram em 2012 lá dessa unidade, que de noite não tinha ninguém tomando conta, os presos conseguiram abrir um buraco, saíram e foram embora, né? Tomando conta já, os cabras estão indo embora, imagina você deixar tomar conta. Sem ninguém cuidar. Bom, eu tive uma reunião com a governadora na época, a gente
na reunião foi falado alguma coisa sobre o sistema prisional, eu mostrando a ela que havia necessidade de aplicar recursos para estruturar esse presídio, e alguém chegou lá e disse, não, mas presídio não traz votos, cadeia não traz votos. É um discurso que você escuta frequentemente. E eu disse à governadora não traz, mas tira. E aí eu mostrei, disse, olha, se a senhora, na mesma época, ela tinha feito um projeto bem grande de Operação Verão. Pagou muito diária, colocou veículos, combustível, foi uma estrutura grande, porque o Hospital Valfredo Gurgel vivia superlotado, principalmente de pessoal acidentado, né, aquela parte da ortopedia. E aí as macas no corredor e tal, e um secretário de saúde da época fez um trabalho intenso, muito bom, e houve essa Operação Verão que diminuiu muito o número de acidentes, né? E aí o hospital estava vazio, você não via macas no corredor, não via mais aquele problema acontecendo lá no Valfredo Gurgel na época. E aí eu mostrei a ela, a senhora faça uma pesquisa nos jornais desse mês de janeiro de 2012. A senhora vai ver até uma notícia lá dessa melhoria lá, do resultado da Operação Verão no Valfredo Gurgel. Ela está na 8ª página do Diário de Natal, lá no cantinho, né, de página lá, aquela notícia, que não existem mais as marcas no corredor, que não tem mais essas filas na ortopedia e tudo mais. Agora procure as notícias sobre a fuga de Alcaçuz. Era a primeira página do Poti, que era o maior jornal do estado, saiu nos domingos, está na primeira página do Poti, está na primeira página de vários jornais. Então, qual é a repercussão que vai ter mais política? Qual a repercussão política maior? Vai ser da melhoria que causada pela Operação Verão, que custou uma grande alta, que melhorou o Valfredo Gurgel, ou a fuga desses presos? O que é que vai repercutir politicamente mais forte, né? Então, o presídio não dava voto fazer um presídio, mas o que aconteceu no presídio, a fuga, tirou votos, que todo mundo ficou falando que o governo não conseguia manter os presos, que a segurança estava arrombada, acabada, tal, esse negócio, né? Então, assim, o Estado começou a entender um pouquinho disso, né? Quando teve 2017, aqui no Rio Grande do Norte, a gente teve aquela famosa rebelião lá de Alcaçuz, com muitas mortes, presos desaparecidos, presos fazendo churrasquinho de preso, né? Foi uma imagem do Rio Grande do Norte, foi horrível, correu no mundo inteiro, você via essa notícia em todo canto do mundo, né? E aí o governo, que tinha desde vários anos antes, de vez em quando fazia uma reforma melhorando alguma coisa no sistema prisional, e toda vez eu dizia ao governo, não vai resolver, o senhor está jogando dinheiro fora. Há poucos anos antes, o Estado tinha feito uma reforma grande lá em Alcaçuz, e eu tinha dito ao governador, olha, o senhor está jogando dinheiro fora, porque essa reforma física, sem estruturar, sem colocar policiais, sem aumentar o número de policiais, sem dar condições de trabalho aí, os presos com 6 meses têm destruído tudo isso. Todo dinheiro que o senhor gastou aí dentro vai jogar no lixo, né? E foi jogar no lixo, porque os presos quebraram tudo depois. Quando aconteceu em 2017, a rebelião de 2017, o governo aplicou nem essa quantidade tão grande de dinheiro, aplicou mais ou menos o mesmo, talvez um pouquinho mais só do que tinha aplicado nos últimos anos, mas fez uma diferença. Ele fez concurso para policiais penais, né? Nomeou algumas centenas de policiais, reorganizou os presídios, e nós tivemos de 2017 até agora raríssimas fugas no sistema. Você poucas vezes viu de novo o presídio na primeira página dos jornais, né? Por quê? Porque os presídios passaram a funcionar. Porque os presídios passaram a funcionar. Então, por que os problemas acontecem? É porque o Estado não aplica o recurso necessário para que ele funcione. Um presídio você precisa ter estrutura física, você precisa ter principalmente pessoal trabalhando e pessoal equipado, EPI, né? Equipamento de proteção individual para quem trabalha. Que para o policial vai desde o bastão à algema ao fuzil, né? Você tem que ter toda a estrutura para funcionar. Se o Estado esquece isso aí, ele não funciona direito. Se você tem uma construtora, se você está construindo um prédio e você não tem um EPI para os seus funcionários, você vai ter pedreiro com a cabeça quebrada, você vai ter um cara caindo lá de cima da parede porque o andaime não prestava, o cara não tem aqueles cabos de sustentação e se arrebenta, quebra uma perna, um braço. Da mesma forma nas unidades prisionais. Se não dá estrutura, se não funciona. Então,
Você teve recentemente no Rio Grande do Norte 2 fugas que ficaram famosas. Uma fuga que ficou famosa nacionalmente, que foi a fuga do presidente federal, que não é estadual, né? O presidente federal é do governo federal, não tem nada a ver com o governo do estado do Rio Grande do Norte. É bom que você diga isso. Eu vi muita gente criticando o governo do estado, não tem nada a ver. O governo do estado não tem nada a ver com o presidente federal. O presidente federal é do governo federal, é do governo federal, né? E também teve agora, recentemente, essa fuga na penitenciária Rogério Coutinho Madruga, que era de 2 presos extremamente perigosos. Os caras que são condenados, um deles a mais de 100 anos de prisão, 102 anos e meses, e o outro condenado a mais de 60 anos de prisão, né? Então, 2 sujeitos extremamente perigosos fugidos do presídio. Por que aconteceu? Ambas as fugas. Esses dias me perguntaram, um jornalista perguntou, tem alguma... Eu acho, não existe nenhuma ligação, nenhuma coisa a ver com a outra. Eu disse, tem a ver uma coisa com a outra. Não que uma fuga teve interferência na outra, mas os motivos de uma fuga são parecidos com o motivo da outra fuga, né? Eu não vi o processo, não vi o inquérito, não vi a apuração, a sindicância lá do Presídio Federal. Não tenho conhecimento oficial de nada. Mas eu trabalho com o sistema prisional há quase 40 anos. Trabalho com presídio há quase 40 anos. E aí, examinando os casos, vendo o que tinha lá, o que foi noticiado, né, eu posso dizer a mesma coisa. Pessoal, a fuga de Mossoró foi comprada. Acho difícil. Para mim, a fuga de Mossoró foi erro de gestão. Numa unidade prisional, você tem que ter algo que a gente chama de vigilância por proximidade. O que é vigilância por proximidade? É o vigia estar perto do vigiado, né? Então, o que é uma regra que tinha nos presídios federais e também tinha nos presídios estaduais depois de 2017, 2018, 2019, 20 e tal. Era que, tanto que você raramente tem uma fuga nos presídios estaduais hoje, aqui do estado. Você impõe o silêncio. O preso não pode ficar fazendo barulho a partir de tal hora, sei lá, não sei o horário exato, mas digamos, a partir das 18 horas não pode ficar fazendo barulho. Quem fizer barulho depois das 18 horas é punido, certo? Então, você tem o silêncio. Se você tem um pavilhão, um corredor, o pavilhão do presídio, quem não conhece, é um corredorzão. Sabe, um corredor de hotel, aquele corredor com várias portas, que são normalmente grades, alguns deles e outros são portas mesmo. Então, naquele corredorzão, se o policial está andando no corredor e se o sujeito estiver lá dentro raspando a parede, dando uma batidinha, tentando cavar a parede, ou fazendo qualquer outro tipo de coisa, tentando agredir outro, tal, isso aqui, no silêncio o som reverbera, fica alto. Então, o cara que está lá no corredor, o sujeito está raspando uma parede lá no final do corredor, o policial está aqui no começo, ele escuta. E aí chama o reforço e vão lá e abrem a cela e vão ver o que é que está acontecendo ali dentro, né? Se você não tem um silêncio, isso não tem como vir, né? Você chegava em presídio, às vezes, eu ouvi presos cantando louvores bíblicos, né? E, na verdade, você pensou, o cara pessoal, não está mais, está querendo se afastar do crime, virou religioso. Não necessariamente. Boa parte desse louvor é para abafar barulho, né? Então o cara começa a cantar um louvor, um salmo, sei lá o quê, para poder abafar o barulho de alguém que está quebrando a parede lá atrás, ou que está matando o outro ali atrás, tá? Se você permite que esse barulho aconteça, você permite que essa outra situação também aconteça, que a morte, a fuga aconteça. Então, o que aconteceu lá no Presídio Federal foi essa inexistência, não estava funcionando, e aí foi noticiado isso, as câmeras não estavam funcionando, os policiais não estavam passando no corredor, fazia 1, 2 semanas, sei lá, que o policial tinha entrado na cela do camarada, se tivesse entrado ele tinha visto que tinha acontecido isso, né? Então, a fuga foi erro de gestão. Não estava sendo administrado corretamente o Presídio Federal, né? Do Presídio Estadual, essa última fuga lá do Rogério Coutinho, os presos eram classificados como trabalhadores, ou seja, eles ficavam andando por dentro do presídio trabalhando, né? Não tinha uma vigilância muito grande. Você chega lá no presídio, os presos trabalhando, não tem cada preso com um policial junto dele, não. Tá? Você tem 10 presos trabalhando alguma coisa, fazendo uma limpeza, sei lá, e um policial olhando. E aquele policial, de repente, é chamado para outra coisa, os presos ficam sozinhos ali.
trabalhando. E aí ninguém estava prestando atenção nos caras, os caras foram embora. Há um setor de vigilância de câmara. Eu vi, foi noticiado que tem um policial olhando 80 câmeras. Isso não funciona. Ninguém consegue fazer isso. Né? Ninguém consegue estar olhando 80 câmeras ao mesmo tempo. Não funciona. Então, é um problema de gestão do funcionamento do sistema. Né? Se a gestão, se não há essa gestão, há as falhas. E as falhas ocorrem. E essa gestão tem a ver com o procedimento, nós chamamos POP, procedimento operacional padrão. Tem que ter um procedimento operacional para cada situação. Se o procedimento não está sendo operacional, não está sendo seguido, a falha vai acontecer e falhas resultam em alguma coisa. Se você tem um carro e se você não conserta o freio do carro, uma hora você vai se esborrachar, porque o freio não vai funcionar. Né? E você vai bater. Né? Se você não conserta o limpador de para-brisa do carro, é uma besteira, o limpador de para-brisa é um negocinho lá que em Caicó nem faz a falta toda, né? Mas no dia que chover, eu quando estudante, eu lembro que eu fui uma vez a Natal com um amigo aqui de Caicó, ele tinha um carro velho, um Fusquinha, e o Fusquinha, o limpador de para-brisa não funcionava. E aí começou a chover na estrada, e a gente parou numa cidade na estrada, não lembro se foi em Tangará, eu acho que foi em Tangará, parou numa loja que vendia fumo, foi comprar um pedaço de fumo de rolo para esfregar no para-brisa para poder a água não fixar e a gente conseguir ver a estrada. Veja, o limpador de para-brisa é uma besteira, no Fusquinha, né? Mas quase que ela impede a gente chegar em Natal. Então, se você não tem um procedimento, uma observação dos problemas para corrigir esses problemas, vai dar errado. Entendi. Explicado. O que o senhor acha, né? Assim, a sensação que a gente tem, né? Principalmente, eu posso falar na classe empresariada e também como um cidadão. A sensação que nós temos é uma sensação de enxugar gelo. A polícia prende, solta, prende, solta, prende, solta. O que é que o senhor acha que está falho, o que você acha que pode ser melhorado para corrigir esse tipo de percalço? Perguntinha difícil essa. Eu faço. Você disse que podia fazer qualquer pergunta, eu vou botar o senhor em sinuca de bico agora. Essa sinuca de bico mesmo. Quem termina falando mal de alguém. Bom, mas o maior problema no Brasil para a criminalidade, a meu sentir, aí você vai encontrar cientistas sociais dizendo outras coisas, eu estou falando pela minha experiência de juiz criminal, eu fui juiz civil também, mas quando era juiz civil era também criminal ao mesmo tempo. Em Caicó, quando eu cheguei em Caicó, era juiz de família e criminal ao mesmo tempo. Né? Então, eu tenho 40 anos de magistratura, 39 anos e meio. Né? Mas eu vou falar pela minha experiência. Para mim, o grande problema da criminalidade é a impunidade. A impunidade ele resulta em vários outros problemas. Então vamos lá. O que é impunidade? Impunidade vai desde o sujeito praticar o crime e não é descoberto, a polícia não investiga, não consegue investigar esse crime, e aí o sujeito não é descoberto, ou o que ele praticou o crime, ou a polícia descobre quem é o criminoso e tal, e a justiça não funciona. O judiciário demora, não consegue julgar aquele processo, o processo atrasa. Nós temos umas leis que facilitam a procrastinação, né? Leis que impedem que o processo tenha um fim rápido. Né? As leis no Brasil são feitas por políticos e políticos, hoje, agora, nas últimas legislaturas, você tem visto muitos policiais sendo deputados, né? e senadores. Mas até pouco tempo atrás não tinha nenhum. Quem chegava lá, no máximo de que tivesse ligação com a área jurídica, eram advogados. Né? Então, colocavam nas leis sua visão, sua forma de pensar. Agora que você está vendo leis feitas por pessoas do outro lado da briga, né? Por policiais escrevendo novas leis. Né? Então, primeiro, a polícia não conseguia investigar ou não investigava, a polícia investigava e chega no judiciário, o judiciário não consegue dar conta, não consegue julgar aquilo, e o terceiro, o judiciário julga e condena, e as penas não têm o efeito de contra-estímulo criminoso. Né? Vamos exemplificar para ficar mais fácil. Vamos exemplificar, né? Você tem, os crimes são feitos, são aqueles crimes de emoção, né? O geral, a emoção, por causa de uma briga, de uma discussão, de um problema de ciúme, sei lá o que, o cara mata, fere alguma outra pessoa. Mas a maior parte dos crimes são por dinheiro.
a maior parte dos crimes são praticados para ter lucro. O cara furta, o cara rouba, o cara trafica drogas, pratica estelionato, etc., faz desvio de dinheiro, de recurso público, o administrador público pratica esses crimes. Por quê? Porque quer ganhar dinheiro. Então, a maior parte dos crimes tem finalidade financeira. O cara quer ganhar dinheiro. Então, qual é o contraestímulo criminoso para isso? É você perder muito mais dinheiro do que você ganhou. Além de você perder a liberdade, você também perdeu o que você ganhou e mais um pouco. E aí isso desestimula. O cara, pombas, eu pratiquei um crime, lucrei 1 milhão com ele, mas acabei perdendo, o mesmo milhão foi me tomado de volta e mais uns 200 que eu tinha, né? Então, na verdade, não vale a pena eu entrar nesse jogo, né? Mas se você pratica um crime e ganha 1 milhão e o contraestímulo só é de 100 mil, só é tomado de 100 mil, você ficou com 900 de lucro, então você não tem esse contraestímulo, né? Você tem um lucro naquele crime. Você é a cadeia. Bom, a cadeia é o prejuízo moral, né? Porque você nunca foi preso, você nunca praticou um crime, você tem uma vida ilibada, você é reconhecido pelas pessoas com quem você convive como uma pessoa de bem, como uma pessoa correta, né? Se você pratica um crime, você é acusado de um crime, você é condenado ou preso por um crime, vai acontecer. Primeiro, as pessoas sabem que você não é uma pessoa de bem, né? Em um certo ciclo de convivência, você já vai ser visto com maus olhos, as pessoas não querem sua companhia. Você chega na mesa, o cara se levanta e vai para outro canto, não quer ficar na mesa com você. Mas tem gente que vai querer estar com você na mesa porque ele é ruim igual a você, né? Ele é criminoso também, ele tem o mesmo mau caráter que você tem. Então, você apenas vai mudar o seu círculo de relacionamento. A ambiência. A sua ambiência. Então, aquele efeito moral para você não vai acontecer, né? Não vai ter esse efeito moral. Na igreja, nos clubes que você frequenta, tal, esse é o primeiro efeito moral. O segundo é ficar preso, né? Você tá na cadeia. A cadeia tirou sua liberdade, você parou, não está convivendo com sua família, você não está convivendo não está aqui fora, indo no barzinho que você costuma ir, no restaurante que você gosta de ir, no lugar onde você gosta de ir. Então, você está perdendo isso aí. Agora, o cara depende da pessoa, né? Então, o sujeito acha que vale a pena eu passar 2 anos sem poder frequentar os lugares que eu gosto de frequentar e depois ter uma grana que eu vou poder viver com ela como rico durante 10 anos. Tá? Então, nossas leis não dão esse contra-estímulo forte o suficiente. O sujeito que pratica o crime, ele deveria perder mais do que a vítima, né? Ele devia perder tudo o que ele ganhou com um crime e mais alguma coisa, né? E mais alguma coisa. Então, essa mais alguma coisa seria a liberdade, né? Mas os próprios recursos financeiros que ele obteve. Por que isso não acontece? A lei brasileira não presta? Não, a lei brasileira permite isso. Com falhas, é verdade. Nossas leis são cheias de brechas, né? Como eu disse, quem fazia as leis não tinha interesse que as leis funcionassem realmente, efetivamente, pelo menos para o que parece, mas mesmo hoje também as pessoas não sabem fazer muito bem. Nós temos essa lei anticrime recente, do tempo do ministro Moro, que tem falhas gritantes, né? Mas não é só a lei que é ruim. Eu escuto esse discurso direto, o pessoal chega para mim, né, como sabe que eu sou juiz, para tentar liberar. A justiça não funciona. Eu sei que os juízes não são culpados, somos. Pior que nós somos. Nós, juízes, promotores, policiais, nós somos culpados. Tá? Porque muitas vezes, muitos juízes, promotores, policiais, pessoa que trabalha no combate ao crime, não dedica ao seu trabalho o esforço que deveria dedicar. Tá? Muita gente pensa a magistratura, o Ministério Público, a carreira policial como um emprego público que ele vai ter seu salário no final do mês, trabalha ou não trabalha. Tá? Tanto faz que eu julgue os processos, faça minhas coisas ou não, que eu vou receber meu salário do mesmo jeito. O que pode acontecer de ruim? Se de repente alguém, que vai ser uma possibilidade bem remota, alguém me denuncia um órgão de fiscalização da magistratura, e aí esse órgão vem me fiscalizar e descobre realmente que eu era vagabunda, que eu não trabalhava e tal, ou seja, eu termino sendo punido. Vou ser aposentado compulsoriamente e continuo ganhando o meu salário
o resto da vida. Tá? Então, há esse contra-estímulo também para o servidor público, para ele ser bom no trabalho, também não há. Tá? Você tem excelentes policiais, excelentes guarda de trânsito, excelentes garis, excelentes juízes, promotores, você tem. E você tem péssimos juízes, péssimos promotores, péssimos garis, péssimos servidores em qualquer repartição pública. Você já usou serviço público. Eu já usei, qualquer um que está assistindo aqui já usou serviço público. Qualquer um de nós. A gente já foi para o Detran tirar carteira motorista. Tá? E passou horas lá, teve que voltar no outro dia, ou pode ter sido bem atendido. A gente já precisou do serviço público no hospital, um serviço no hospital público, e chegou lá e foi mal atendido, ou chegou de manhã para ser atendido à noite. Eu lembro de anos aqui, próximo aqui do teu prédio, que funcionava o IPE antigamente, e tinha o médico lá no IPE. Né? E uma vez a gente estava em casa e telefonou para o IPE, tem um amigo que trabalhava lá, e ligamos para ele, rapaz, o médico chegou, rapaz, ele chega às 9 horas, meu filho estava doente, aí faltavam uns 10 minutos para as 9, a mulher pegou, arrumou o menino e tal, e veio, olha, a gente morava pertinho, não dá 1 quilômetro de onde, olha, dá uns 300 metros da casa que eu morava para o IPE. Aí a mulher arrumou o menino, botou no carro, chegou lá no IPE às 9h10. Calculou, bom, deve ter umas 2 pessoas lá, tal, atendido, dá tempo para eu chegar. Quando chegou lá, que deu um metrô, ele chegou, só tinha uma pessoa, ele atendeu e foi embora. Pô, mas ele ganha para dar um expediente. Ele tinha que dar 20 horas lá no IPE por semana, e ele deu o quê? 10 minutos? Então, serviço público, você tem servidor público decente, correto, trabalhador, dedicado, você tem muitos. Eu conheço policiais que fazem muito mais do que eles deveriam fazer, muito mais, tá? No seu trabalho. E de qualquer outra carreira pública, eu conheço isso, juízes, promotores também. E conheço o contrário também. Só que há o contra-estímulo, não há. Então, o problema está nas leis, tá, mas não só nelas. Tá? O problema também está no serviço público que não funciona, acontece. Está no Congresso Nacional uma proposta lá para criar normas não sei como é que chamaria, controle não, de análise da produtividade do servidor público. Né? Quando você tem na sua empresa que você analisa seu... Análise de desempenho. Análise de desempenho do seu empregado. Você analisa. Se você é um empresário, você tem um empregado e o cara não produz, o cara não faz o serviço dele, você faz o quê? Demite. Pois é. O serviço público faz o quê? Nada. Na pior das hipóteses, transfere o cara para outro canto para ele ficar encostado sem trabalhar. Eu conheço vários casos desses. O cara não prestava de jeito nenhum no serviço público, não fazia nada do trabalho dele, que pegava o camarada. Bom, transfere para tal canto. Para quê? Para não ficar fazendo nada. Ele teve lucro. Ninguém vai pelo menos cobrando ele lá, que ele vai dar naquele setor que não funciona. Então, nós temos... os problemas são leis ruins, temos leis ruins, mas o problema é principalmente, eu tenho dito que o grande problema brasileiro é esse, é gestão. Você vai sempre me ouvir falar isso. O nosso grande problema é gestão. Todos, tanto do ponto de vista empresarial, como serviço público, como qualquer órgão público. A gestão está. Aí o servidor público aqui da ponta, o policial lá, vai dizer, mas eu não tenho recurso, eu não trabalho. A viatura cai nos pedaços, não tem o combustível, não tem não sei o quê. Sim, é problema de gestão, não é seu, é problema de gestão do seu superior. Do comandante da sua unidade policial, do comandante dele, e o último nível lá do governador, do presidente da República, sei lá. Mas é um problema de gestão. Algum ponto lá na gestão não está funcionando correto. Eu me lembrei agora, o senhor falando sobre esse caso aí, eu me lembrei agora de um amigo meu que é delegado da Civil, e ele tinha feito, o ano passado, a gente conversando, ele me testemunhou também algo relacionado a isso. Cleiton, rapaz, é foda, velho. A gente tem uma pessoa que é para fazer o seu serviço e eu estou fazendo o serviço do escrivão porque o escrivão não faz o que eu peço. E aí, o que é que você faz? Eu não posso fazer nada. Eu já reclamei 200 vezes, eu faço como eu deixo ele parado e vou fazer. Porque não faz o que é para ser feito. Eu disse, caramba, rapaz, como o sistema público é falho, velho.
Muito, muito falha. Infelizmente é isso. E olha que aquele chefe do serviço público, que ele é cobra, que ele exige, que ele é duro nesse sentido, é ruim. Né? Esse juiz é muito ruim, porque ele, quando você escuta falar dos servidores dizendo que aquele chefe é ruim, vá atrás. Pode ser que realmente se o cara seja prepotente, boçal, incompetente, sei lá o quê, né? Ou pode ser que não, seja o contrário, é que ele está cobrando. Está cobrando que o cara que não trabalha, ele trabalha. Entendi. Me tira uma dúvida aqui. Já me perguntaram algumas vezes, eu acho que já até perguntei também para o senhor, mas eu queria que você pudesse aqui, agora já em público, aqui também tirar essa dúvida aqui, que eu acho que todo mundo tem. Somos CAC, né? Tanto o senhor como eu sou CAC. E muita gente pergunta, eu vejo muito nos grupos de WhatsApp que a gente pertence, né? Da fraternidade aí, sobre a questão da defesa, né? Você poder se proteger dentro de casa, né? Se a pessoa pular um muro, se a pessoa atentar contra a sua vida. Então a pergunta independente de ser CAC ou não, certo? De ser atirador, né? O que a pessoa pode fazer para se proteger que a pessoa não esteja cometendo, vamos dizer assim, algum delito? Porque assim, se eu estou privando, eu estou protegendo a minha família, o que é que pode, o que é que não pode? Não sei se foi claro Entendi. As pessoas, inclusive, confundem muito isso, né? Eu escuto frequentemente nas redes sociais, você escuta o cara dizendo, o sujeito atira num assaltante que um bandido tentou entrar em sua casa, não sei o quê, e aí agora o delegado vai e prenda o sujeito que se defendeu, tal, não sei o quê e tal. Olha, há uma distorção nos debates. Né? Primeiro, a nossa lei permite, e não é de hoje, o nosso Código Penal de 1940, ele foi depois atualizado em 84, mas ela permite a legítima defesa. A legítima defesa é você usar os meios necessários na forma suficiente para reprimir ou afastar uma agressão que você está sofrendo, né? Para impedir ou afastar uma agressão que você está sofrendo ou ia sofrer. Né? Então, costuma-se dizer, eu escuto frequentemente, o sujeito ia ser assaltado, reagiu, atirou no assaltante, a pessoa, não, ele tem que fugir, se esconder, não sei o que tal, porque senão vai ser preso. Ora, a lei até tem mais outro ponto, ela diz lá, a polícia não fará a prisão em flagrante, não prenderá, se ficar evidente na conduta que ela foi em legítima defesa. Né? Então, se alguém vem me agredir, vem me assaltar e eu reajo, e o firo, ou mato, sei lá o quê, eu não tenho que correr, fugir daquilo, não tenho que fugir do flagrante, não. Tá? Por que as pessoas... Porque eu agi em legítima defesa. Né? O cara vem e me aponta uma arma. Eu vi um vídeo essa semana de alguém que estava parou no sinal de trânsito, um assaltante chegou na janela do carro, apontou a arma para ele colocou a mão, afastou a arma que estava apontada para ele, afastou a arma e atirou no assaltante. Ele estava com outra arma dele. O cara botou a arma, afastou a arma para o cara não acertar nele, segurou a mão lá que estava bem próximo, né, na janela do carro, afastou a arma e pá, atirou no assaltante. Ele fugiu depois, pegou o carro e fugiu. A câmera estava filmando, pegou a placa dele, tudo. Bom, por que o sujeito foge normalmente? Eu vejo dois motivos que justificam. O primeiro é que ele não sabe se o cara que atacou ele tinha mais outros comparsas que podiam atacá-lo. Então é melhor não ficar por ali, porque ele não sabe se vai ter um colega dele vir. Tem uma ressaca, né? Vir pegá-lo depois. Né? Então, o ideal talvez, mas procura se apresentar o mais rápido possível na delegacia de polícia. Segundo, algumas pessoas têm medo de alguns servidores públicos, delegado de polícia ou outros tipos de policiais, que não entenderam direito a lei. E que estão, ou talvez até entendam, mas estão tão viciados naquele discurso que você escuta nas redes sociais, no meio da rua, na TV, que acha que tem que prender o sujeito. Não tem, está na lei dizendo isso. Tá? Não tem que prender. Eu já vi noticiários às vezes isso aí. O delegado de polícia, o cara reagiu a um assalto, o delegado de polícia prendeu o sujeito que reagiu ao assalto, porque matou o assaltante ou feriu o assaltante. Ele reagiu a um assalto, agiu de defesa, não tem que ser preso, não. Bom, vai lá no judiciário aí, a história da audiência de custódia aqui. As pessoas falam tanto da audiência de custódia, mas a grande oportunidade que ele vai ter de ser solto
contra aquele delegado que entendeu errado a lei, que aplicou errado a lei, é a audiência de custódia. Porque o juiz provavelmente vai lá e vai soltá-lo, né, quando chegar lá. Então a pessoa, às vezes, tem medo desse servidor público, interpreta a coisa errada e não sabe fazer seu trabalho direito e termina aprendendo, né? Eu vi caso do sujeito reagiu contra o assalto, só que a arma que ele tinha era ilegal. Aí o delegado prendeu porque ele não podia estar portando a arma, ele não tinha porte de arma, não é que a arma fosse legal, ele não podia portar a arma. Então o delegado, bom, ele está, tudo bem, no homicídio ele está agindo em lei de defesa, mas ele tem um crime aqui de porte ilegal de arma. Então eu vou prender ele por porte ilegal de arma. A lei diz, o crime maior absorve o menor. Qual o crime maior nesse caso? Foi a morte. Se o homicídio não existe, o homicídio, a conduta, não o crime de homicídio, que crime só existe se a conduta foi legal, a conduta de matar foi absorver o porte de arma. Então o porte de arma não é crime. O porte de arma não é crime, então não tem que ser autuado pelo porte de arma. Porque a polícia podia até apreender a arma. Até que ele apresente depois um documento que comprove, ou o dono da arma apareça lá para receber a arma, né? Para receber a arma. Mas não há o crime de porte ilegal de arma nessa conduta. Pouco nessa história. Por quê? Porque a conduta de portar arma foi absorvida. Aí o delegado disse, mas ele já estava portando antes, não era fora no momento do fato. Bom, isso é uma interpretação absurda. Isso aí. O crime aquele momento ali. O que aconteceu no passado não é um flagrante do passado. Você não pode ser punido, flagrado por uma coisa que você fez há uma hora atrás. Tá? O flagrante é na hora que está acontecendo. Por mais que ele venha conduzindo de caso, não importa o passado, é o flagrante. É o flagrante, o momento. Flagrante significa isso, fogo, está queimando agora. Está queimando agora. Tá? Sim, mas a pessoa não pode ser presa se 24 horas depois de cometer um crime. Isso eu escuto demais também. Ele já passou as 24 horas, nenhum canto da lei está falando dessas 24 horas, não. A lei só fala flagrante. Então, eu posso prender um sujeito, se eu sendo policial, eu posso prender um cara que praticou um crime há 3 dias atrás, em flagrante. Posso. Por quê? Porque eu estava perseguindo ele. O cara fez um homicídio aqui, eu peguei informações de quem foi que praticou o homicídio e vou atrás, e a viatura rodou nesse lugar, foi na casa dele, foi não sei quem, e passou 3 dias nessa busca. Então, tá lá no sítio, então vamos lá naquele sítio, sei que 3 dias depois pega. Mas estão perseguindo. No meio da perseguição é flagrante. O flagrante não acabou, porque está acontecendo a perseguição. Mas o cara praticou o crime agora. E a polícia foi lá, tudo bem. Quem foi? Foi Cleito que matou. Bom, vai lá na casa que ele não está em casa, não. Tá bom, vamos ver, uma hora ele aparece. Aí 3 dias depois, Cleito está em tal local, vão lá prender ele. Aí vai prender ele. É flagrante? Não é. Ele não estava perseguindo. Tá? Não estava perseguindo, então não havia o flagrante. Então, tem alguns detalhes de jurídico que parece que o povo não está aprendendo hoje em dia. Sabe? Eu fui professor aqui em Caicó, na UFRN, durante 2 anos eu ensinei, era professor substituto, ensinei aqui no curso de Direito da UFRN, ensinei na UNP em Natal e outras na UNRN, na Nassau, mas lá nessas outras 2 faculdades só na pós-graduação. Aqui em Caicó e na UNP eu ensinei na graduação. E eu sempre insisti a dizer essas coisas, e parece que alguns professores hoje em dia não estão ensinando normas básicas de direito, ou o aluno não está querendo aprender, não está aprendendo. Porque algumas pessoas não conseguem entender uma coisa que é básica de direito, como é. Isso está nos primeiros artigos, entre o 23 e o 25 do Código Penal, ou seja, são dos primeiros artigos do Código Penal. Está lá essa legítima defesa, e tem gente que não entende, que não aprendeu ainda. Nesse caso aí, por ser uma questão de a forma como a pessoa que está lendo que tem o entendimento, né? No caso aí o delegado. Aí na audiência de custódia que vai ter realmente se é ou se não é, ou é o advogado que faz essa... Olha, nem precisa de advogado. Na audiência de custódia tem que ter um advogado, ou advogado ou defensor público. Provavelmente, eu faço muita audiência de custódia, já fui coordenador da Central de Flagrante Natal, e hoje participo de lá em revezamento. Nós temos revezamento de juízes que fazem custódia. Na custódia sempre tem que ter o advogado ou o defensor público. Às vezes eles chegam e dizem, fazem sua
apresenta a tese lá alguma tese de defesa, não defesa da conduta em si, porque vai aparecer depois, mas defesa da prisão, né? Da prisão. Mas o juiz é para saber. Então não precisa, para eu soltar alguém, não precisa o cara vir me pedir, não. Eu tenho que saber. Se eu sei, se no momento que o caso me é trazido na audiência de custódia, eu vejo que ele agiu em legítima defesa, ou pelo menos em aparente legítima defesa, que naquele momento eu não posso julgar isso vai ser julgado depois, mas está aparente legítima defesa, eu já coloco em liberdade. Tá? Eu já fiz isso várias vezes. Né? No momento que o sujeito chegou lá na audiência de custódia e me apareceu que não havia o motivo para manter preso, ou que a conduta aparentava ter sido feita em estado de necessidade, em defesa, exercício regular de direito, etc. Então, eu vi no momento lá, eu já concedi, já mandei colocar em liberdade, vai responder o processo, talvez, eu talvez nem, não. Eu já vi vários casos em que o promotor não pede a denúncia. O policial faz o inquérito, que é obrigatório, o delegado tem que fazer o inquérito, né, porque para esclarecer os fatos, e ele faz o inquérito. Quando chega no próprio final do inquérito, eu já vi várias vezes acontecer, no final do inquérito, no seu relatório, o delegado colocou na visão da autoridade policial o indiciado, como eles chamam, ele agiu em legítima defesa. Pronto. E chegou lá o promotor, realmente agiu em legítima defesa, eu peço arquivamento do inquérito. Acabou, eu arquivei. Já tive vários casos nesse sentido. Eu vejo também que, da mesma forma que é um latrocínio, sei lá, uma legítima defesa, a questão de audiência de custódia para presas de drogas. Né? A gente vê aí a apreensão de drogas, aí o cara, às vezes, com uma quantidade gigante, e na audiência de custódia ele é liberado. Como é que é esse entendimento? É isso que eu não entendo. Tem umas coisas que eu já vi que eu também não entendi. Mas entendi porque o juiz fez daquele jeito. Mas veja, o Natal, vou colocar o caso Natal, não sei como é aqui em Caicó, na audiência de custódia em Caicó, mas o de Natal que eu participo lá. Atualmente na custódia, você vai ver o seguinte, entre 30% e 50%. Mas no mínimo 30% das prisões de cada dia são violência doméstica. Famoso Maria da Penha. Né? E desses, 2/3 dele não tem prova nenhuma. 2/3 desses, a polícia, a mulher telefona lá para a polícia chega e ela diz, olha, ele me ameaçou. Aí a policial vai e prende o sujeito lá, dizendo que tem ameaça. Por que o policial prende se não tem prova nenhuma? Porque ele tem medo de se não prender, vão acusá-lo de prevaricação, de tal, não sei o que, aí por isso que ele prende o camarada. Mas quando chega na custódia eu não vejo prova nenhuma. Peraí, o cara disse, eu não fiz nada disso não ameacei ninguém não. Aí a mulher tinha dito, ele ameaçou. E com a prova? Alguém ouviu, ninguém... Com a prova de que ele ameaçou? Não tem prova nenhuma, não tem nada. Então, solto e normalmente eu anulo o flagrante, não há flagrante nenhum. Mas como eu disse, no mínimo 1/3 é isso aí, né? Outro terço é apreensão de droga por quantidades ínfimas. O sujeito, não quer dizer que quantidade pequena não seja tráfico. Pode ser tráfico. O sujeito pode, eu vou vender droga para evitar que dê um nó maior, eu pego umas pedrinhas de crack, que somada só dá 1 grama, e boto lá à venda, depois que terminou de vender, eu vou lá buscar mais e trago mais para vender. Né? Pode ser isso aí. Mas você teria que provar que é isso aí. Né? O normal se o cara está com uma pequena quantidade, é para consumo. E ele vai chegar lá dizendo que é para consumo. Né? Então, assim, se a polícia, aquelas prisões feitas na rua, que a polícia vem passando e vê um cara com a droga e vai lá em cima e prende, raramente vai conseguir provar que ele estava vendendo. Raramente. Já vi casos que sim, a polícia teve cuidado, o policial chegou, pegou a celular, todo mundo hoje tem uma máquina uma filmadora no bolso. Todo mundo. Por mais pobre que o pessoal seja, tem uma máquina, um celularzinho que filma. Então o policial chegou, filmou o cara entregando a droga, recebendo o dinheiro, tal, botando dinheiro no bolso, foi lá e prendeu. Aí apresentou no flagrante. Aí, chegou na delegacia, o delegado copiou para o processo, que hoje é tudo virtual, né? Veio pro flagrante virtual, chegou lá, tá lá o vídeo, o cara entregando a droga, tá aprovado. Ele, não, mas só tinha 2 gramas de droga no bolso, sim, mas tava vendendo, acabou esse tráfico. Né? Mas, no geral, pequena quantidade de droga, você não prova que é tráfico. Né? O outro terço é outro crime, é um roubo que quase sempre
é a vítima que prendeu, quase sempre, raramente é a polícia que pega, quase sempre é que a vítima ou os amigos da vítima, outra pessoa que estava por perto, foi lá dar um cacete no ladrão, frequentemente, chega o cara todo arrebentado lá na custódia, o povo está meio impaciente ultimamente. Então o cara chega todo arrebentado lá e... Por que será? Eu lembrei agora de um caso que 2 sujeitos foram fazer um assalto numa parada de ônibus e tinha um maluco lá na parada de ônibus que sabia lutar arte marcial. E na hora que o que estava armado era o garupa da moto, o piloto não estava, e o cara deu um salto no garupa, derrubou o garoto, a arma caiu lá fora, e todo mundo, tinha umas 20 pessoas na parada de ônibus, o cara levou, os dois levaram uma sua... Pisa para 10 e o cabo levou só. Essa história. Pisa para 10 e o cara levou sozinho. Né? E aí chegaram lá todo moído. E quando eu cheguei meio assombrado. Digo, rapaz, será que a polícia que deu esse cacete nesses caras? Digo, como é que foi isso? Foi a polícia que bateu em você? Não, foi o povo lá que estava na parada que bateu. Aí o preso disse, mas a polícia errou. Aí eu digo, mas errou como? A polícia que chegou e salvou vocês. Porque a polícia chegou na hora, poucos coisas de segundos depois, a polícia chegou lá e prendeu os dois. Né? E salvou, evitou que o povo linchasse. Aí ele disse, mas a polícia está errada. Eu disse, por que está errada? Porque demorou demais a chegar. Tá agora. Demoraram 1 minuto ou 2 para chegar, deu tempo para levar uma surra grande. Mas veja, você perguntava, e a quantidade grande de droga o cara solto na custódia? Bom, difícil interpretar. Eu tive um caso que a quantidade era grande de droga, eu soltei. Tá? Eu tive um caminhoneiro que ia saiu do Porto Natal, quando passava na Polícia Rodoviária ali em Macaíba, a polícia abordou o caminhão, e quando o policial encostou no caminhão para pedir documento do caminhão, aí o cara começou a ficar nervoso, o policial, tem alguma coisa errada? O cara disse, tem senhor, eu tô com um bocado levando um negócio de droga aqui, o cara me deu R$1.000 para eu levar. Eu ia voltando o caminhão batendo, o cara me deu. Você pode olhar, tá lá detrás da carro. Porra, esse cara não era bandido, não tinha envolvimento com crime, não tinha um antecedente criminal. O nervosismo, da forma como ele agiu, mostrou que ele não tinha vivência. Se fosse um cara acostumado com droga, um traficante mesmo, já ia tentar subornar o policial, já ia tentar não abrir o caminhão, inventar uma história qualquer. Ele tinha escondido a droga melhor. Não, o cara deixou na carroceria do caminhão uma caixa com... O caminhão baú com uma caixa batendo lá dentro, cheia de maconha. Né? Era uma quantidade de 80 quilos de maconha, uma quantidade razoável. Mas o cara claramente não era traficante. Era um mula lá, bobo, que estava lá fazendo, pegou e recebeu R$1.000. Não tinha motivo para deixar esse sujeito preso. Vai responder o processo? Vai ser condenado no final? Provavelmente, deve ter sido, né? Faz tempo. Deve ter sido condenado no final. Mas provavelmente o juiz aplicou o que a gente chama de tráfico privilegiado. Ele não tem antecedente, não tinha nada, a pena bem pequenininha. Termina nem sendo preso no final. Eu ia deixar esse cara 1 ano preso por isso aí. Quando ele entregou dessa forma, não tinha motivo. Né? Tem motivo. Mas que, por outro lado, já condenei esse sujeito que estava com pequenas quantidades. Eu deixei preso na custódia, o cara estava com 10 gramas de droga, ou 20, sei lá, e claramente ele era traficante. Ele tem, inclusive, história de tráfico e tal, tudo mais. Então, alguns casos são assim. Mas eu não posso afirmar que todos os casos. Já vi casos que eu, lendo no jornal, fiquei sem entender. Não consegui entender o motivo do colega ter soltado aquela pessoa quando estava claramente um caso de tráfico mesmo, e que o sujeito era traficante. Eu não entendi bem o motivo dele ter soltado. Nessa jornada, doutor Henrique, aí, de mais de 40 anos de experiência, eu acredito que deve ter passado poucas e boas, né? E se você pudesse relatar alguma coisa, também você foi juiz eleitoral, né? Você passou por familiar, criminal. Nessa aí, que exemplo você poderia dar? 1 ou 2 casos engraçados que talvez você possa compartilhar, histórias engraçadas aí que você possa compartilhar? A gente já passa por muitas circunstâncias na vida, mas é difícil nem lembrar de algumas, mas até uma aqui que houve em Timbaúba do Batista, numa eleição nos anos 90 e pouco, 98, acho, por aí, 96 e tal. E eu estava lá em Timbaúba e os policiais eram de Caicó, que tem para lá comigo, né, para a segurança da eleição. E aí os policiais pediram para vir votar em Caicó. Então eu peguei os policiais, dividi a metade vai votar e eu fiquei com outra metade lá. Né? Ficou eu e 2 ou 3 policiais só na cidade. Né? E começou uma briga grande no meio da praça. Umas 200 pessoas. Trocando burro, cacete, mal do mundo. Aí chamaram, a gente correu para lá. Chegou lá na praça,
Tava lá essa briga. A gente meteu os carros no meio na verdade, acabamos indo, só tinha... eu estava num carro com um motorista que não era policial, né? Mandei um motorista no carro. Aí tinha um tenente da polícia que estava no outro carro com um motorista também, que não era policial, entrou também no meio do povo. E no outro carro tinha um policial com um motorista também que não era policial. Entramos 3 carros no meio do povo, aí afastou um bocado de gente, tal, a gente desceu do carro, tal, de repente um dos policiais estava com a metralhadora, pendurado, o policial, o soldado estava com a gente, estava com a metralhadora, e alguém que segurou, tentou tomar a metralhadora dele, agarrou a metralhadora e começou aquela briga no meio da praça. E de repente a gente foi atacado por um monte de gente. Bom, era 3, a gente ia ser linchado no meio da rua, e o risco maior, o cara tomar a metralhadora do policial. Eu saquei a arma que eu tava e disse ao policial que tava, o tenente também saca dele, e disse: tenente, começa a atirar pra cima. E a gente começou, deu uns tiros pra cima, e correu gente pra tudo que é lado, né? E eu me lembro que eu tava olhando, quem conhece Timbaúba sabe que a igreja lá, o batente é bem alto, a igreja fica bem, bem alto. E na posição que eu tava de frente pra igreja, sabe? E um cara, do jeito que ia correndo, o cara deu um salto olímpico, sabe? Ele saltou, quem caiu. Isso, cara, eu fiquei olhando assim, de repente esse cara ficou correndo na Olimpíada, que eu nunca vi um salto. Até hoje está correndo. E o pessoal ficava brincando isso. Diz a lenda que até hoje está correndo. Não acharam ele. Até hoje o cara não parou de correr. Mas, assim, a gente passa por muitas situações de todo tipo no judiciário, em eleições principalmente, né? A Caicó sempre tinha essas as eleições aqui no Seridó sempre eram muito animadas, agitadas, tal, nessa época, a gente sempre tinha essas coisas. Mas teve outro caso que não foi comigo, foi com outro colega, eu estava junto na hora, que um advogado de um partido veio falar com um colega sobre um incidente que estava acontecendo em algum lugar. E aí o colega disse a ele: olha, vai lá e fala com o delegado do partido tal, não vou dizer o nome não, o delegado do partido tal, que ele ele vai resolver, então vocês conversam e resolvem. Ele saiu, né? E eu disse pro colega: rapaz, esse cara aqui, esse delegado desse partido é um sujeito ignorantíssimo. A gente sabia, o cara que ele sabe, aqueles caras assim... Bruto, muito bruto mesmo, sabe? Bem ignorante. Diga: rapaz, isso não vai dar certo esse negócio não. Você mandou o cara falar com ele, o cara não é ignorante. Não, ele se resolve por lá, tal. Esse colega era meio... Isso vai dar merda. Eu digo: vai dar merda. Bom, aí... saí para resolver alguma coisa, eu ia lá em Timbaúba, em São Fernando, fui lá e voltei. Quando eu voltei, por coincidência, na hora que eu cheguei no fórum, esse outro colega juiz ia chegando também, e a gente começou a bater papo na porta do fórum: como é que está o preparativo, o cara conversando sobre o preparativo da eleição, e parou o carro do mesmo advogado. De repente encostou. Ele disse: olha, o cara que você mandou falar com o outro lá, o que será que houve? Aí o outro chegou: disse: doutor, aconteceu uma coisa muito chata. Disse: que foi? Disse: eu fui falar com o fulaninho e o senhor sabe que ele me mandou tomar em certo lugar, né? E aí o colega, que era juiz aqui, já é falecido hoje, mas era muito espirituoso, olhou para ele e disse: isso não é conselho que se dá a um amigo, não siga. Não vá não, você se estoura. Assim, a gente via muita coisa acontecer. Eu lembro que você contou uma vez de um caminhão que vinha, que trancaram, e o cara dizia: eu vou passar. Disse: passa não. Isso foi lá no Oeste. Eu tava... essas coisas de cidade com pouca polícia. Só tinha eu e o tenente na cidade. Não, eu estava vendo o comício. E um soldado. Aí, de repente, os caras de um partido começaram a tentar invadir o comício do outro, trazer um carro. Aí eu peguei o carro, estava no carro da justiça, botei o carro no meio da rua para não passar, e disse ao tenente: fechar outra rua que o cara vai passar alguém vai passar pelo outro lado. Aí o tenente pegou outro carro e foi para o outro lado. E o soldado que estava com a gente foi para outra esquina a pé para barrar os 3 lados da praça para não entrar ninguém. E o cara chegou e veio o caminhão, encostou o caminhão perto do carro da justiça, e eu estava com... O carro tem um nome, Justiça Eleitoral, na porta do carro. E eu estava com... Na época a gente usava... Coisa que a polícia gosta de usar, aquele distintivo. Tinha, na época o juiz usava... Também o juiz eleitoral tinha esse distintivo. Aí eu mostrei: Justiça Eleitoral, você não pode passar, tal. E o cara disse: eu vou passar. Vai: não, volta aí. Aí ele desceu do caminhão e disse: eu vou passar por cima de você. Tá? E veio por cima de mim. Eu estava armado. Não ia apanhar no meio da rua, saquei a arma. Você não vai. Não venha não, vai dar errado. Aí o cara
parou assim, correu. E no lugar ficaram a chinela dele. Rindo porque ele estava de chinela japonesa, e quando ele correu, deixou a chinela, né? Aí hoje estou procurando. Aí eu cheguei, bom, peguei a chinela, joguei dentro do caminhão. O caminhão estava ligado ao motor, uma pessoa estava lá, disse, desliga aí. O cara entrou, desligou o caminhão, deixou o carro ligado. O carro parado lá no meio da rua, digo, bom, fiquei lá esperando que o cara voltasse, ele não voltou. Passou horas nesse negócio, o caminhão lá ficou abandonado no meio da rua. Ficou abandonado, na parte terminou o comício, a gente foi dormir, e o cara deve ter ido buscar o caminhão depois. Mas o pessoal, o que foi engraçado era no outro dia, o pessoal, no domingo, assim, eu estava lá na praça com os amigos lá, conversando na praça da cidade, tinha um pessoal do Banco Brasil que eram meus amigos, lá eu trabalhei no Banco Brasil, então tinha muita amizade com a turma do banco. E aí um dos bancários chegou e olhou para uma pessoa que ia passando, que eu nem reconheci, não sabia que era o cara. Disse, fulano, eu tô querendo falar com você. O cara, quando olhou, me viu, correu de novo. Fiquei sem entender o que foi que houve. Esse é o cara do caminhão, de cabo. Era o trauma que ficou desse cara. Com trauma. Ei, rapaz, é muito bom, viu? Um bate-papo aí, já vai quase uma hora aí de gravação. Só comentar um detalhe sobre esse negócio da audiência de custódia que a gente estava falando, sabe? O pessoal, as pessoas criticam muito a audiência de custódia, né? Tanto que querem acabar com a audiência de custódia, mas eu acho que é um grande erro essa história de querer acabar a audiência de custódia. As pessoas não conseguem entender. O pessoal só se lembra assim, algum bandido, o cara é preso, é solto na audiência de custódia. Olha, vamos colocar duas situações. Primeiro, você é uma pessoa que não é envolvida com crime e é preso num erro do delegado, como eu me referi antes, né? Ou mesmo o delegado agiu corretamente, mas prendeu porque ele tinha que prender, mas você não é envolvido com crimes, né? Então, em Natal, um tempo atrás, eu teve um caso desse, que era um instrutor de tiro, no clube de tiro, e foi pego com arma. Ele não tinha porte de arma, tinha um registro, mas não tinha um porte, foi preso e foi levado para a audiência de custódia, né? E quando chegou lá, o juiz, não era eu, era outro colega, o soltou de imediato, viu que não tinha motivo, o cara tinha bolsa antecedente e tudo mais, não tinha motivo para ele ficar preso, né? Aí você diz, qual é a opção de não existir audiência de custódia? É como antigamente acontecia. Alguém era preso, o delegado autuava lá em flagrante, encaminhava um papel lá para o fórum, um auto de prisão em flagrante, hoje em dia seria eletrônico, digamos. Chegava lá no fórum o servidor da justiça naquele dia ou no outro dia, porque se chegasse no final do expediente, ele só ia fazer no outro dia, né? Autuava aquilo, preparava a documentação, mandava para o promotor tinha até 3 dias para devolver, o promotor devolvia no terceiro dia e o juiz tinha mais 3 dias para decidir. E a pessoa que não tinha antecedente criminal, não era uma pessoa que não precisava ficar preso nem nada, às vezes ficava 1 semana, 10 dias preso, sem... que era uma pessoa de bem, uma pessoa que era pego, por exemplo, um caso desse, uma pessoa que não tinha antecedente, estava com uma arma, porque era instrutor, ele tinha ido dar um curso de tiro, ia voltando, só que fez a besteira de andar com a arma municiada, né? Então, com a audiência de custódia, evitou, se ele passar 10 dias na cadeia, o que pode acontecer em 10 dias na cadeia? Um monte de coisa. Eu lembro de uma situação aqui em Caicó, que foi no outro dia só, mas terminou sendo engraçada, porque todo mundo conhece, o personagem é conhecido, então eu vou falar. Canelinha, que era um músico aqui de Caicó, que era muito conhecido, e Canelinha fazia um show na praça pública, e inventou de fazer um show com tinha uma show de uma música na época, que tinha um negócio, tira, e a moça, a mulher saía tirando a roupa no meio da rua. E ele colocou um dia, me informaram que eu era juiz de infância e juventude na época aqui, que ele ia colocar um adolescente para fazer isso. Eu fui lá, pedi um policial para falar com ele, olha, avisa a Canelinha que não faça isso não. Se botar um adolescente eu vou ter que prendê-lo, porque ela é menor, se eu botar essa menina para tirar, eu já acho errado, maior, estando a roupa no meio da rua, mas não tem essa parte não é comigo, mas se botar uma menor eu vou prendê-lo. Bom, mas ele disse que ia botar, disse ao policial, vai lá, vai tirar mesmo, porque é menor, mas ela é do mundo? É do mundo mesmo, tá, não sei o quê. E aí eu fui para lá para a praça, cheguei, a menina estava lá tirando a roupa. Na hora que ela tirou a roupa, eu cheguei. Com os policiais prendem, leva para a cadeia. Pronto, acabou. E ele foi preso. E mandei trazer no outro dia para o fórum lá para fazer uma audiência de custódia, que não existia audiência de custódia, mas mandei para ouvi-lo. Quando ele chegou no hotel, ele contou lá, quando chegou, disse, quando eu cheguei lá na cela,
na Caicó, antigamente não tinha penitenciária, era a cela lá no quartel da PM, uma cela só, ficava 20 pessoas presas lá. Entrei, me enganchei na grade, quase que eu passo no espaço da grade com medo dos outros. E lá, bastante, um cara olhou, um dos presos olhou e disse: rapaz, que tênis bonito. Ele disse: é seu. Entendeu? O tênis e dei pra ele. Presente meu. Aí o outro cara disse: meu sonho é ter uma meia desse tipo aí, que essa meia, não sei o que, ele tirou a meia, deu pro cara: ó, lembrança pra você. E o outro cara: olha, minha calça jeans toda. Ele tirou a calça e deu a calça jeans pro camarada. Aí o outro falou sobre a camisa que ele estava usando, ele tirou a camisa, deu pro outro camarada, ficou só de cueca. Ele disse: olha, eu tava só esperando que eles iam pedir depois. Ainda bem que chegaram e tiraram antes. Porque, imagina alguém que não tem antecedentes criminais e passar numa situação desse tipo, né? Pode sofrer agressões dentro do presídio, pode ser extorquido dentro do presídio e tudo mais. Então, a audiência de custódia resolve isso. Há erros na audiência. O erro não é da audiência de custódia. Eu costumo sempre dizer isso. O erro não é da audiência de custódia. O erro é do juiz que faz a audiência de custódia. Quando tem um erro na audiência de custódia, o erro é do juiz. Se eu errar, o erro foi meu, não da audiência. Até porque é o seguinte: se você tem 99% das audiências corretas, tudo bonitinho, que não tem reclamação, todo dia tem aqui em Caicó, em Natal, em todo lugar tem audiência de custódia todo dia. Tá? Então, se você não escuta falar, na maior parte dos dias não escuta falar nada, não é uma coisa errada na audiência de custódia, uma vez ou outra você escuta falar um caso meio estranho, o erro não foi da audiência de custódia, já que ela está acontecendo todo dia, não está acontecendo coisas meio estranhas, é daquele juiz, daquele dia que fez deu aquele erro. Que o erro pode ser erro interpretativo, o cara interpretou errado o que está lá, ou mesmo ideológico. O juiz tem uma ideologia lá que ele tem do tempo de faculdade, de não sei de quê, e aí a ideologia, você age de acordo com a sua ideologia. Né? Hoje a audiência de custódia ela é feita de forma online, remota ou tudo fisicamente? Aqui no Rio Grande do Norte, ela é mista, é híbrida. Nós chamamos híbrida, né? Algumas são presenciais e outras são... Aqui, por exemplo, em Caicó, eu suponho que é feito de forma virtual. Por quê? Porque o sujeito é preso em Acari, em Quais Novos, em Jucurutu, não sei aonde e tal. Então o juiz não vai poder ficar indo para lá para fazer. Então, ou mesmo o juiz de lá não é o que está de plantão naquele dia. Lá em Natal, nós fazemos de audiência de Extremóis, de São Gonçalo, de Goianinha, de não sei de quem. Então você não tem como estar indo. Às vezes o sujeito está preso, o sujeito é preso lá em Goianinha, Areis, ele leva o sujeito para a cadeia de Nova Cruz. Então, e quem faz a audiência custódia é o juiz de Natal. Como é que ele vai fazer com o cara lá em Goianinha? Então faz também virtualmente, né? Alguns lugares o juiz vai lá para a sala da audiência custódia, onde existe, tem lugar que existe, Natal tem estrutura para fazer, e tem lugar que não tem estrutura, você prefere fazer de casa. Eu prefiro fazer de casa, porque eu não gosto da estrutura da audiência de custódia de Natal. Eu acho a acústica muito ruim na sala, né? Como essa sua sala aqui, que tem uma acústica excelente. Eu acho muito ruim a acústica, né? E aí essa acústica ruim atrapalha a hora de você fazer a audiência, né? É um salão bem grande com aquela mesa no meio e termina que a coisa não fica muito bem. Engraçado que você está falando com o preso está aí, só que tem um negócio de vidro entre o juiz e o preso, e aí o preso fica em dúvida também, como a gente acontece quando você está dando alguma entrevista, se fala com o juiz ou se fala com a câmera que está apontando para ele, né? Porque ela é gravada. Então, às vezes, o preso olha para você, olha para a câmera e fica meio perdido. Então, eu prefiro fazer logo virtualmente, até porque funciona, eu termino resultando muito bem. E os equipamentos lá, o computador lá não tem meus modelos lá no computador, tem que fazer a edição, tem que sair fazendo negócio. Às vezes você está digitando, aí traz outro preso, o cara está ali olhando para você enquanto você está ainda fazendo a digitação do caso anterior. Então, preciso fazer virtual. Mas vários colegas fazem presencial, acham melhor presencial. Em quanto tempo tem que ser feita uma audiência de custódia após a apreensão do... A regra é 24 horas, né? Então, normalmente, em Natal é assim. Todas as prisões são feitas até 14 horas, vão no mesmo dia. E depois das 14 horas vão no dia seguinte. Então, por exemplo, na segunda-feira, alguém é preso, não é a hora da prisão, a hora que o flagrante termina, que o delegado termina o flagrante, né? Se o sujeito é preso, o delegado terminou o flagrante 3, 4, 5 horas da tarde, à noite, ele só vai para o dia seguinte, que é às 2 horas da tarde do dia seguinte. Mas se a prisão é feita pela manhã, 10, eu já tive casos que a prisão, o delegado foi rápido, 1 hora depois da prisão, o flagrante já estava lá na custódia.
né? Porque é virtual, o delegado não tem que ir lá, só faz aqui tudo e manda pelo sistema eletrônico, né? Então não tem, não precisa esse tempo. Mas em Natal nós seguimos essa regra. Pode acontecer de passar de 24 horas? Pode, são casos raros quando dá algum problema. A informática dá problema, né? De repente o documento não vai, o e-mail não funcionou e tal, e termina com o sujeito entrando no outro dia, né? Mas o geral é isso, é até 24 horas do momento que o delegado termina de lavar o flagrante, aí isso é enviado, né? Lembrando que o meu filho disse que lavrou um flagrante há alguns dias, em que ele começou o flagrante. Tem tanta confusão na história que ele começou o flagrante de 5, 6 horas da tarde e veio terminado de 11 da noite. Tem flagrante que é complicado, que demora, né? É escutar a todas as partes, no caso. Porque tem que escutar os policiais que fizeram o flagrante, o preso, às vezes a vítima vai lá e presta depoimento e tal, e às vezes tem gente que é complicado para falar. Sabe aquela história, o sujeito não consegue ir direto à história, vai falar e começa a falar do meu avô e tal. Começou do dia anterior. Começa só 3 meses atrás, né? Começa a contar uma história do... Henrique, para a gente finalizar aqui a conversa, qual seria a grande diferença hoje? Você falou aí em relação a uma pessoa, um CAC que foi preso dentro do veículo. Qual a grande diferença entre porte, entre posse e entre a arma estar dentro do carro? Bom, legal... E se é o mesmo crime? Não, são crimes diferentes. Legal, e até o calibre, se a arma é restrita ou não, muda também. A diferença, primeiro, basicamente, a história dos calibres. Ficou muito confuso. O Ministério do Exército, ora diz uma coisa, aí está até mais estabilizando a coisa, mas também ficou uma coisa meio ridícula. Por exemplo, um rifle calibre 22, que é de repetição, ele é arma de uso comum. Se ele for aquele semiautomático, você puxa a alavanca no primeiro tiro e ele cicla sozinho os outros, né? Você sai só puxando o gatilho, aí virou semiautomática, aí já é arma de uso restrito, né? Então a mesma arma, o mesmo calibre, um 22, que é uma muniçãozinha do tamanho de nada, né? Ela pode ser uma arma de uso restrito. Por outro lado, a diferença do posse para o porte. Portar é ter consigo, né? Posse é ter em casa. No carro. No carro, provavelmente vai terminar sendo porte, né? Porque se você está com uma arma dentro do carro, ela em condições de uso, seja municiada, pronta para usar, ela vira porte, porque ela está em condições de usar de uso imediato. O porte tem mais a ver com a possibilidade de usar a arma, dela poder ser sacada e ser usada. Então, no carro, a mais probabilidade é a autuação ser por porte de arma, porque se ela está municiada dentro do carro, ela tem condições de uso imediato, né? Se ela estiver dentro do case desmuniciada, aí deixa de ser porte, né? Porque ela não está com condições de uso imediato, né? Hoje a autorização de condução da arma de um lugar para outro exige isso, a arma vá desmuniciada, mas mesmo assim a pessoa tem que ter uma autorização de transporte, né? A guia de tráfego. A guia de tráfego para levar a arma de um local para outro. Então, a diferença basicamente o porte é uma arma que está em condição de uso imediato, está próximo a você, suficiente. Não, a arma está municiada, carregada, tal, não sei o quê, mas guardada ali na gaveta. Ela é porte? Não, aí vai ser posse, né? Porque ela está afastada lá de você, não dentro de um carro, que o carro se passa pequenininho, mas se a pessoa tem a arma guardada em casa, né, mesmo municiada, ela não é porte, porque você está dentro de casa. Então, ela ali é só posse. Dentro de casa, dentro do local de trabalho, por exemplo, também aqui na sua empresa, você tem uma arma guardada aqui, ela vai ser posse, né? Porque está dentro do trabalho. Se você saiu na rua com ela, ou está dentro do seu carro na rua, né, ela passa a ser porte. Está dentro do seu carro na garagem de casa, não é porte, é posse, porque está dentro de casa. Entendi. E as penas são as mesmas? Não, as penas são bem diferentes. Aí eu não lembro de memória, mas a pena de posse é bem menor do que a pena de porte. E o porte, quando a arma é restrita, é maior ainda. Então são penas bem diferentes. Uma das coisas que é mais perigosa, que as pessoas às vezes não sabem, é aquela história da arma raspada, né? Numeração raspada. Aí isso aí, o crime já fica bem mais grave, né? Porque ela equivale à arma de uso restrito, né? Mesmo sendo de arma de uso permitido, mas se tiver raspada, ela é como se fosse uma arma vai equivaler à arma de uso restrito. O dispositivo é o mesmo. A pena é a mesma da arma de uso restrito.
Entendi. Aí ele responde por 2 crimes, por posse ilegal e também... A não ser, bom, ele pode responder por 2 crimes se ficar comprovado que aquela arma era furtada de outra pessoa, foi roubada de outra pessoa, que aí vai ter uma receptação, né? Se é só está portando uma arma com numeração restrita, é só o porte de arma com numeração restrita. Mas se ficar comprovado, por exemplo, que a arma era sua, eu estou portando porque eu furtei de você, eu comprei de alguém que furtou de você, também vou responder por receptação. Aí vou ter porte, porque estava usando a arma, porte de arma com numeração raspada, e que equivale à restrita, a posse com arma de numeração raspada, e também a receptação, porque eu adquiri uma arma aqui, que eu sabia ou devia saber que ela era ilegal. Até porque se você está comprando uma arma com numeração raspada, você tem a obrigação de saber que ela é ilegal. Entendi. Bem, aí nos finalmente, queria agradecer mais uma vez aí a presença aí de você ter aceito o convite, veio aqui de Natal para Caicó só para esse evento. E eu gostaria também, Henrique, que se você pudesse deixar um conselho para aquelas pessoas que não gostam de andar devidamente como é para andar, né, durante a lei, qual o conselho que você daria para essas pessoas? Olha, o risco mesmo nós tendo no Brasil leis falhas, o risco é muito grande, né? Você pode, ao praticar alguma conduta criminosa, qualquer que seja ela, até o aporte de uma arma, né, que você não está fazendo com intenção de machucar alguém, né? Você está levando só pensando em sua segurança, mas você não tem o porte de arma. O fato de você estar usando aquela arma é um crime, aí o risco que você corre. O risco é que você corre que a polícia o prenda e o policial consciencioso vai cumprir o que a lei manda, né? A gente tem que esquecer aquela história do jeitinho brasileiro. Hoje, a maior parte dos servidores públicos de segurança pública, hoje, eles são muito profissionais, né? Então, o profissional vai agir do jeito que a lei manda. Então, não existe aquela história, e muitas pessoas, eu via muito CAC dizendo isso. Não, mas eu sou amigo da maior parte dos policiais, a gente ajuda a polícia, a gente tal, não sei o quê, tem amizade com todo mundo, na hora se dá um jeitinho. Não pense nisso. Tá? O risco desse jeitinho dar errado é muito grande, até porque o policial, ele sabe que pode responder por um crime também de prevaricação, por exemplo, se ficar comprovado que ele fez esse jeitinho. Então, o ideal é não arrisque. Procure não se envolver com a conduta criminosa, porque a consequência para você, principalmente para você que não é um criminoso, né, para você que é uma pessoa de bem, é muito grande. Não só a perda financeira, inclusive com pagamento de honorários de advogados, mas principalmente a perda moral. Essa perda moral, na maior parte das vezes, é irrecuperável. Entendi. Só para me concluir aqui uma dúvida que veio agora na cabeça. Arma branca, no caso, eu vejo muitas pessoas usando, às vezes, facão dentro do carro. Numa abordagem, ela pode ser considerada também como posse, porte, ou não tem nada a ver? Não. O Estatuto do Desarmamento trata de arma de fogo. A arma branca pode acontecer de ser entendida como uma contravenção, né? Então, sim, você está andando com uma canivete no bolso, numa festa, num local, então realmente você pode terminar preso por isso aí, né? No carro, a maior parte aí é mais fácil ter uma justificativa, né? Estou indo para o sítio, para cortar mato na estrada, para cortar alguma coisa aqui e tal, não sei o quê. Então, a faca no carro pode ser mais fácil de justificar. Mas você num ambiente público, um restaurante, um bar, uma festa, tal, não sei o quê, com a faca na cintura, uma faca, um canivete, o que for, aí o risco é bem mais grave, né? Até porque o delegado pode entender nem só na contravenção, ele pode entender num crime de perigo, que é um crime bem mais grave do que uma contravenção, né? Porque a autuação é feito, para eu colocar o exemplo que a gente tem acontecido muito recentemente, aconteceu comigo há 2 semanas atrás, quando eu estava na audiência de custódia, aquela história do furto de fio de cobre, virou moda em Natal, não sei se no interior está assim. Aqui também. Também, né? Então acontece muito.
E aí a polícia prendia o cara por furto de fio, ia lá na audiência, o promotor entendia, não, é crime de furto. O crime de furto você só deixa, o cara só pode ficar preso se ele tiver reincidência. Se ele não for reincidente, você não tem como deixá-lo preso. Né? E aí os juízes passaram a entender como outro tipo de um crime de dano a um serviço essencial. Serviço de transmissão de energia elétrica, transmissão de telefonia, tal. Então, a pena ficou bem maior, né? Ficou bem maior. Nos últimos, poucas semanas, como eu disse, eu estava na custódia e o sujeito foi preso, estava lá com 12 quilos de fios de telefonia, né? E aí, de cabo de TV a cabo, sei lá, dessas coisas aí. E aí, ele achava que ia ser solto na hora, né, porque era só furto, não tinha antecedente. Não, o crime aqui foi o crime de dano ao serviço público essencial. E aí vai ficar preso, tem prisão preventiva. Então, como eu disse, na faca, a autoridade policial poder, não é contravenção de tá portando uma faca, não. Você vai responder por um crime de perigo, porque você está num ambiente público, numa festa, num bar, num restaurante, sei lá, portando um instrumento que pode ferir outra pessoa. E aí coloca crime de perigo, aí a cadeia é bem mais alta. Entendi. Muito obrigado, doutor Henrique. Queria que você deixasse uma mensagem aí para as pessoas que estão nos assistindo aí. Olha, é sempre um prazer participar, né? É sempre um prazer discutir, conversar. Nós, principalmente a gente... O judiciário é meio trancado, a gente tem muitas restrições, principalmente isso em dizer o que a gente pensa, né? Isso aí termina levando a que as pessoas não entendam. E isso faz também com que as pessoas não entendam a forma de pensar dos juízes. Os juízes são cidadãos normais, né? Apenas com uma função específica, né? Nós não somos mais ou menos que as outras pessoas, apenas temos uma certa função. Do mesmo jeito que o sujeito que fabrica o vidro tem uma função essencial para a sociedade, já que o vidro é tão importante para a gente, o comunicador social, o empresário, o policial, o pedreiro, o juiz, todos somos importantes para a sociedade, para aquele ponto, nossos trabalhos de cada um de nós é importante para a vida em sociedade. Né? E a gente poder expor o que pensa, por mostrar nosso trabalho, mostrar como agimos, isso também me parece importante, porque as pessoas passam a entender melhor. Né? E também aproveitar e dar parabéns a vocês. Né? Esse espaço é muito interessante, é muito útil e eu acho que é algo que deve ser incentivado. Obrigado. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que foi um dos bate-papos mais longos que tivemos, mas bastante produtivo. Então, eu acredito que foi bem esclarecedor para as pessoas, principalmente aí para as pessoas os CACs, né, que para tirar muita dúvida. E desejar a vocês aí uma semana aí um final de semana aí mega abençoado.